Existe algo que muitas pessoas nunca tiveram coragem de admitir, mas que acontece com mais frequência do que imaginamos. Algumas pessoas passam anos tentando se encaixar no mundo ao seu redor e simplesmente não conseguem. Elas tentam se adaptar às conversas, aos ambientes, aos interesses comuns das pessoas. Mas no fundo, sempre existe uma sensação estranha de que algo dentro delas é diferente. Não é arrogância, não é sentimento de superioridade. É quase o contrário disso. Muitas vezes é uma sensação de deslocamento silencioso, como se a pessoa estivesse vivendo entre outras pessoas, mas ao mesmo tempo percebesse coisas que ninguém mais parece perceber. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Talvez existam situações em que você observa o comportamento das pessoas ao seu redor e sente que algo não parece certo, mesmo que todos ao redor considerem aquilo completamente normal. Talvez existam momentos em que você se afasta de ambientes que parecem confortáveis para outros, mas que dentro de você provocam uma inquietação difícil de explicar. É como se algo dentro do seu espírito estivesse constantemente alertando você sobre coisas que outras pessoas simplesmente ignoram. Esse tipo de sensação muitas vezes faz a pessoa se perguntar se há algo errado com ela. Algumas pessoas chegam a pensar que são excessivamente sensíveis, introspectivas ou até estranhas. Outras tentam esconder essas percepções para não parecerem diferentes demais. Mas o que muitas pessoas não sabem é que ao longo da história espiritual, aqueles que Deus separou para caminhar de forma mais profunda com Ele, frequentemente passaram exatamente por esse tipo de experiência interior. Pessoas escolhidas por Deus muitas vezes não se sentem completamente confortáveis com os padrões do mundo ao seu redor. Não porque se considerem melhores do que os outros, mas porque o coração delas começa a desenvolver uma sensibilidade espiritual diferente. Elas começam a perceber coisas que antes passariam despercebidas. Situações que parecem normais para muitos começam a gerar desconforto interior. Conversas que parecem comuns para outras pessoas começam a soar vazias. Esse processo pode ser confuso no início, porque a pessoa não entende exatamente o que está acontecendo. Ela apenas percebe que algo mudou dentro dela. Aquilo que antes parecia satisfazer agora parece superficial. Aquilo que antes parecia importante agora perde o sentido. E muitas vezes essa mudança acontece antes mesmo da pessoa entender que Deus está trabalhando em sua vida. A Bíblia mostra repetidamente que quando Deus separa alguém para um propósito espiritual, Ele começa transformando o interior daquela pessoa. Antes de qualquer chamado visível, antes de qualquer missão clara, algo começa a acontecer dentro do coração. É como se Deus estivesse preparando a alma da pessoa para enxergar a vida de uma maneira diferente. Em 1 Pedro 2,9, encontramos uma declaração muito forte. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa afirmação revela algo profundo. Ser escolhido por Deus não significa apenas receber privilégios espirituais. Significa também carregar uma sensibilidade diferente diante da vida. E muitas vezes essa sensibilidade começa a se manifestar através de sinais que parecem estranhos à primeira vista. Algumas pessoas percebem que, desde cedo, sentiam coisas que outras pessoas não pareciam sentir. Outras percebem que possuem uma consciência espiritual muito intensa. Há também quem note que certas experiências da vida parecem ter moldado seu coração de uma forma incomum. Esses sinais podem parecer confusos no começo. Muitas pessoas tentam ignorá-los ou racionalizá-los, mas com o tempo começam a perceber que existe um padrão. Existe algo dentro delas que reage de forma diferente diante da vida. Talvez você esteja ouvindo isso agora e lembrando de momentos específicos da sua própria jornada. Momentos em que você percebeu algo que ninguém mais parecia perceber.
Momentos em que sentiu uma inquietação interior sem conseguir explicar o motivo. Momentos em que sentiu uma sensibilidade espiritual que parecia difícil de colocar em palavras. Se isso já aconteceu com você, existe algo importante que precisa entender. Ao longo da caminhada espiritual de muitas pessoas escolhidas por Deus, certos sinais começam a aparecer. Sinais que não são necessariamente visíveis para todos, mas que se tornam muito claros para quem os vive. Alguns desses sinais são tão incomuns que muitas pessoas passam anos sem perceber o que eles realmente significam. Porque existem 4 sinais estranhos que frequentemente aparecem na vida de pessoas que Deus está separando espiritualmente. Sinais que muitas vezes confundem quem os experimenta, mas que podem revelar algo muito profundo sobre aquilo que Deus está fazendo no interior de alguém. E o primeiro desses sinais costuma aparecer de uma forma que poucas pessoas esperam. Algo que faz muitas pessoas se sentirem diferentes desde muito cedo, sem entender o verdadeiro motivo. O primeiro sinal estranho que muitas pessoas escolhidas por Deus começam a perceber na própria vida é algo que, no início, parece mais um problema do que um chamado. É a sensação persistente de não se encaixar completamente em quase nenhum lugar. Enquanto outras pessoas parecem se adaptar facilmente aos ambientes, às conversas e aos interesses ao redor, a pessoa escolhida frequentemente sente que existe uma distância invisível entre ela e o mundo à sua volta. Não é uma rejeição consciente das pessoas. Muitas vezes ela até tenta participar, tenta se envolver, tenta se sentir parte daquilo. Mas algo dentro do coração permanece em silêncio, como se estivesse dizendo que aquilo não é tudo o que existe. Esse tipo de experiência pode começar muito cedo na vida de algumas pessoas. Ainda na juventude, elas percebem que enxergam certas coisas de forma diferente, enquanto outros estão totalmente absorvidos por interesses imediatos, popularidade, aprovação social, distrações momentâneas. Existe dentro delas uma espécie de inquietação mais profunda. Elas fazem perguntas que outras pessoas raramente fazem. Questionam o sentido das coisas. Pensam sobre propósito, sobre verdade, sobre Deus, sobre o significado real da vida. Para quem vive isso, muitas vezes é desconfortável. A pessoa pode até desejar ser como os outros, viver de forma mais leve, sem tantas perguntas internas. Mas essa inquietação não desaparece facilmente. Pelo contrário, ela continua crescendo silenciosamente. Isso acontece porque uma das primeiras coisas que Deus faz quando começa a separar alguém espiritualmente é despertar consciência. Ele começa a tirar aquela pessoa do estado de conformidade com o ambiente ao redor. Aquilo que antes parecia suficiente começa a parecer superficial. Aquilo que antes parecia satisfazer agora parece vazio. É por isso que muitas pessoas escolhidas por Deus passam por períodos da vida em que se sentem profundamente deslocadas. Elas olham para certas situações e percebem incoerências que outros ignoram. Observam atitudes que parecem normais para muitos, mas que dentro delas geram um incômodo difícil de explicar. Não é julgamento, é sensibilidade. A Bíblia mostra que esse tipo de experiência não é incomum entre pessoas que Deus chamou. Em diferentes momentos da história espiritual, aqueles que foram separados para caminhar mais profundamente com Deus passaram por fases de isolamento interior. Não necessariamente isolamento físico, mas uma sensação de que estavam vendo a vida de uma forma diferente. Pense, por exemplo, na experiência do profeta Jeremias. Ainda jovem, ele percebeu que havia algo diferente acontecendo em sua vida. Enquanto outras pessoas seguiam suas rotinas normais, Jeremias sentia um peso espiritual dentro do coração. Ele percebia as injustiças ao redor de uma maneira muito mais intensa.
Ele sentia uma responsabilidade interior que os outros não pareciam sentir. Isso não significava que Jeremias era melhor do que as outras pessoas. Significava que Deus estava despertando nele uma consciência espiritual mais profunda. Esse é um dos primeiros sinais de alguém que está sendo separado por Deus. A consciência começa a despertar antes mesmo da pessoa entender o que está acontecendo. Talvez você esteja ouvindo isso agora e lembrando de momentos da sua própria vida em que se sentiu exatamente assim. Momentos em que parecia difícil se identificar completamente com o que estava acontecendo ao seu redor. Momentos em que certas conversas pareciam vazias. Momentos em que você se perguntava se havia algo mais profundo na vida do que aquilo que todos pareciam buscar. Muitas pessoas tentam ignorar esse sentimento. Elas tentam se convencer de que estão apenas pensando demais ou sendo sensíveis demais. Mas, na realidade, essa inquietação muitas vezes é o início de algo espiritual muito maior. Porque quando Deus começa a despertar alguém, Ele frequentemente cria dentro dessa pessoa uma fome por algo mais profundo. Uma fome por verdade. Uma fome por propósito. Uma fome por Deus. Essa fome interior não pode ser satisfeita facilmente por distrações ou conquistas superficiais. Ela continua ali, silenciosa, persistente, lembrando a pessoa de que existe algo maior que ainda não foi plenamente descoberto. E é exatamente essa fome espiritual que leva ao segundo sinal estranho que muitas pessoas escolhidas começam a perceber. Porque depois que essa inquietação começa a crescer dentro do coração, algo muito curioso também começa a acontecer. A pessoa passa a perceber coisas espirituais que outras pessoas parecem não perceber. O segundo sinal estranho que muitas pessoas escolhidas começam a perceber na própria vida é algo que no início pode até assustar um pouco. Depois que aquela inquietação interior começa a crescer, depois que a pessoa percebe que não se encaixa completamente no padrão comum das coisas, algo novo começa a acontecer dentro dela, uma sensibilidade espiritual que parece enxergar além do que é visível. Não significa que a pessoa passa a ver coisas sobrenaturais o tempo todo. Na maioria das vezes, é algo muito mais sutil. É como se o coração começasse a perceber atmosferas espirituais, intenções ou direções que outras pessoas simplesmente não percebem. Talvez você já tenha vivido momentos assim, situações em que entrou em um ambiente e sentiu uma sensação estranha, mesmo que aparentemente tudo estivesse normal. Ou talvez tenha conhecido alguém e, sem conseguir explicar o motivo, sentiu dentro do coração que precisava ter cautela. Outras vezes acontece o contrário. Você encontra alguém e sente imediatamente uma paz profunda, uma confiança inexplicável, como se algo dentro de você reconhecesse algo espiritual naquela pessoa. Esse tipo de percepção, muitas vezes, é difícil de explicar, porque ela não depende apenas de lógica ou observação externa. Ela nasce de algo mais profundo, discernimento espiritual. Quando Deus começa a separar alguém para um propósito mais profundo, uma das coisas que Ele começa a desenvolver nessa pessoa é exatamente essa capacidade de discernir. Não para que ela se torne crítica ou desconfiada de tudo, mas para que ela aprenda a perceber aquilo que não é imediatamente visível. A Bíblia fala sobre isso de forma muito clara, em 1 Coríntios 2,14, quando diz: "O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." Esse versículo revela algo muito profundo. Existe uma dimensão da vida que só pode ser percebida quando o espírito da pessoa começa a despertar. Quando alguém está vivendo apenas no nível natural da vida, muitas coisas espirituais passam despercebidas. Mas quando Deus começa a trabalhar dentro do coração de alguém, essa pessoa começa a perceber nuances que antes ignorava. Ela percebe quando uma situação não está alinhada com a verdade.
Percebe quando alguém está passando por algo difícil, mesmo que a pessoa esteja tentando esconder. Percebe quando algo espiritual está acontecendo em um ambiente. Essa sensibilidade não significa que a pessoa sempre terá todas as respostas. Muitas vezes, ela apenas sente uma impressão interior, um alerta silencioso, uma percepção que não consegue explicar completamente. E isso pode ser confuso no começo, porque muitas pessoas que experimentam esse tipo de sensibilidade pensam que estão imaginando coisas ou sendo excessivamente sensíveis. Algumas até tentam ignorar essas percepções para evitar parecer diferentes dos outros. Mas ao longo do tempo, muitas dessas pessoas começam a perceber um padrão. Elas percebem que certas impressões interiores acabam se confirmando. Percebem que aquilo que sentiram em determinados momentos estava, de alguma forma, conectado com algo real. Isso acontece porque Deus muitas vezes começa a preparar alguém espiritualmente antes mesmo de revelar claramente qual será o propósito daquela pessoa. Ele desenvolve discernimento, desenvolve sensibilidade, desenvolve percepção espiritual. Tudo isso faz parte de um processo de preparação. Talvez você esteja lembrando agora de momentos em que algo dentro de você parecia avisar sobre determinada situação. Talvez você tenha ignorado essa percepção na época e depois percebeu que havia algo verdadeiro naquela impressão. Talvez você tenha sentido vontade de orar por alguém sem saber exatamente o motivo. Essas experiências não devem ser tratadas com medo ou superstição. Elas devem ser tratadas com equilíbrio e humildade. Porque o objetivo de Deus, ao despertar discernimento em alguém, não é criar curiosidade espiritual ou sensação de poder. O objetivo é preparar o coração para ouvir a direção de Deus com mais clareza. Mas existe um terceiro sinal estranho que muitas pessoas escolhidas por Deus acabam experimentando. E esse sinal costuma ser ainda mais difícil de entender quando acontece. Porque de forma inesperada, muitas pessoas que Deus escolhe passam por períodos intensos de isolamento, rejeição ou afastamento de pessoas que antes faziam parte da vida delas. Antes de continuarmos, quero convidar você a fazer algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, escreva nos comentários uma declaração de fé. Se Deus me escolheu, eu estou pronto para o propósito. Às vezes, uma simples declaração pode marcar o início de uma nova etapa espiritual. O terceiro sinal estranho que muitas pessoas escolhidas por Deus acabam experimentando é um dos mais difíceis de compreender quando acontece, porque ele não parece, à primeira vista, algo espiritual ou positivo. Na verdade, muitas vezes, ele parece exatamente o contrário. Em algum momento da caminhada da vida, essas pessoas começam a atravessar períodos inesperados de afastamento, isolamento ou até rejeição. Pessoas que antes estavam próximas se afastam. Ambientes que antes pareciam familiares deixam de fazer sentido. Relações que pareciam sólidas começam a se dissolver de maneiras difíceis de explicar. Para quem está vivendo isso, o sentimento inicial quase sempre é de confusão. A pessoa começa a se perguntar o que fez de errado. Pergunta-se se disse algo que não deveria. Pergunta-se se está se tornando difícil de conviver. Em muitos casos, a pessoa chega a lutar contra esse processo, tentando restaurar conexões ou voltar a ambientes que antes faziam parte da rotina. Mas ao longo da história espiritual, existe um padrão que aparece repetidamente. Deus frequentemente separa antes de usar. Isso não significa que ele deseja que alguém viva sozinho ou afastado das pessoas para sempre. Mas significa que em determinados momentos da preparação espiritual, Deus permite que algumas conexões sejam interrompidas ou enfraquecidas para que o coração da pessoa passe por um processo de alinhamento. Pense, por exemplo, na história de Moisés.
Antes de se tornar o líder que conduziria o povo de Israel, ele passou 40 anos em um lugar completamente isolado no deserto. Durante esse tempo, Moisés não estava construindo uma posição pública. Ele estava sendo moldado internamente. Algo semelhante aconteceu com José. Antes de cumprir o propósito que Deus tinha para sua vida, ele foi separado de sua família, passou por períodos de rejeição e atravessou momentos de solidão profunda. Aos olhos humanos, parecia apenas sofrimento injusto, mas espiritualmente, Deus estava preparando seu caráter. Esse padrão aparece novamente na vida de Elias, de Davi e até mesmo na vida de João Batista. Em muitos casos, o processo de preparação espiritual envolve momentos em que Deus reduz o barulho ao redor da pessoa. Ambientes que antes eram cheios de distrações começam a desaparecer. Pessoas que antes influenciavam as decisões começam a se afastar. Isso não acontece para punir, acontece para refinar. Quando alguém está constantemente cercado por vozes, expectativas e pressões externas, torna-se muito difícil ouvir a direção de Deus com clareza. Mas quando certas conexões diminuem e certos ambientes desaparecem, algo curioso começa a acontecer. O coração fica mais sensível à presença de Deus. Muitas pessoas que passaram por esse tipo de processo relatam algo parecido. No início, houve dor, confusão e até sensação de abandono. Mas depois de algum tempo perceberam que aqueles períodos de isolamento acabaram criando espaço para algo que antes não existia, uma relação mais profunda com Deus. Talvez você esteja lembrando agora de momentos da sua própria vida em que algumas pessoas se afastaram de forma inesperada. Talvez amizades que pareciam permanentes simplesmente desapareceram. Talvez ambientes onde você se sentia confortável deixaram de fazer sentido. Se isso aconteceu com você, é possível que naquele momento você tenha interpretado tudo apenas como perda. Mas espiritualmente, muitas vezes, aquilo que parece perda pode ser um processo de preparação. Porque quando Deus começa a conduzir alguém para um propósito maior, Ele frequentemente remove certas distrações e certas dependências que poderiam impedir aquela pessoa de ouvir sua direção. Esse processo raramente é confortável, mas muitas vezes é necessário. E existe algo muito importante sobre esse tipo de período. Ele quase sempre prepara o coração para o quarto sinal estranho que muitas pessoas escolhidas acabam experimentando. Porque depois da inquietação interior, depois da sensibilidade espiritual, depois do período de separação, algo muito profundo começa a surgir dentro da pessoa. Um sentimento que muitas vezes aparece sem explicação clara. Um sentimento de que existe um propósito maior esperando para se revelar. O quarto sinal estranho que muitas pessoas escolhidas começam a perceber na própria vida é algo que não aparece de uma forma barulhenta ou dramática. Na maioria das vezes, ele surge silenciosamente dentro do coração. Depois de passar por períodos de inquietação interior, depois de desenvolver uma sensibilidade espiritual que parece perceber coisas além do comum, e depois de atravessar momentos de separação ou afastamento que moldam o caráter, algo começa a nascer dentro da pessoa. É uma sensação persistente de que existe um propósito maior ligado à sua vida, mesmo que ela ainda não consiga explicar exatamente qual é esse propósito. Esse sentimento pode aparecer de muitas formas diferentes. Algumas pessoas sentem uma responsabilidade espiritual muito forte quando observam o mundo ao redor. Elas percebem injustiças, percebem dor nas pessoas, percebem situações que parecem precisar de direção ou esperança. Outras pessoas sentem uma inclinação profunda para buscar Deus, estudar as Escrituras ou ajudar outras pessoas espiritualmente. Há também quem perceba que possui uma sensibilidade em comum para encorajar, aconselhar ou interceder
por aqueles que estão passando por dificuldades. O curioso é que muitas vezes essa sensação aparece antes mesmo de qualquer confirmação externa. A pessoa sente dentro do coração que existe algo mais esperando para se revelar, mas ainda não consegue explicar exatamente o que é. Isso pode gerar dúvidas. Algumas pessoas até tentam ignorar esse sentimento porque parece grande demais ou porque elas não se sentem preparadas. Mas ao longo da história espiritual, vemos que isso é muito comum na vida de pessoas que Deus escolheu para um propósito. Antes de revelar completamente o caminho, Deus frequentemente planta uma consciência interior de chamado. Pense, por exemplo, em Davi. Antes de se tornar rei de Israel, ele era apenas um jovem pastor de ovelhas. Aos olhos das pessoas ao redor, sua vida parecia simples e comum. Mas dentro dele já existia algo sendo preparado. O coração de Davi estava sendo moldado em silêncio, longe dos palácios e longe da atenção pública. Esse mesmo padrão aparece em muitos outros momentos das Escrituras. Deus raramente revela todo o plano de uma vez. Ele começa despertando algo no interior da pessoa, uma consciência, um desejo de buscar mais profundamente, uma percepção de que a vida tem um propósito que vai além das rotinas comuns. Talvez você já tenha sentido algo assim em algum momento da sua jornada. Talvez tenha percebido que, mesmo tentando viver uma vida comum, existe dentro de você uma voz silenciosa dizendo que existe algo maior acontecendo. Talvez você sinta uma responsabilidade espiritual quando vê pessoas sofrendo ou se afastando de Deus. Talvez você sinta um desejo inexplicável de ajudar, orientar ou interceder por outras pessoas. Essas impressões, muitas vezes, são os primeiros sinais de que Deus está despertando um chamado interior. Mas aqui existe algo extremamente importante que precisa ser entendido com equilíbrio. Sentir que existe um propósito maior não significa que tudo será revelado imediatamente. Muitas vezes, Deus revela o propósito gradualmente, à medida que o caráter da pessoa se fortalece e a maturidade espiritual cresce. Porque o verdadeiro chamado de Deus nunca é apenas sobre fazer algo. Ele é primeiro sobre se tornar alguém. Deus trabalha no coração antes de trabalhar através da vida da pessoa. Ele molda a humildade, ele fortalece a fé, ele desenvolve discernimento, ele ensina dependência. E durante esse processo, muitas pessoas passam por momentos em que se perguntam se realmente foram escolhidas ou se estão apenas imaginando coisas. Essa dúvida faz parte do processo. Ela mantém o coração humilde e dependente de Deus. Mas existe algo muito importante que precisa ser lembrado. Quando Deus começa uma obra na vida de alguém, Ele não abandona esse processo no meio do caminho. E é exatamente aqui que entramos na parte mais importante de toda essa mensagem. Porque muitas pessoas que reconhecem esses sinais acabam interpretando tudo de forma errada. Elas pensam que ser escolhido significa ser perfeito, ou significa ter uma vida fácil, ou significa ser superior aos outros. Mas a verdade é completamente diferente. Depois de refletirmos sobre esses 4 sinais, a sensação de não se encaixar completamente, a sensibilidade espiritual que percebe coisas além do comum, os períodos inesperados de separação ou isolamento e essa consciência interior de que existe um propósito maior, é muito importante parar por um momento e entender algo que muitas pessoas confundem profundamente. Porque quando alguém começa a perceber esses sinais, existe uma tentação muito comum, pensar que ser escolhido por Deus significa ser especial no sentido humano da palavra, como se fosse um tipo de superioridade espiritual. Mas essa ideia está completamente distante daquilo que a Bíblia realmente ensina. Ser escolhido por Deus não significa ser melhor do que os outros. Significa, na verdade, ser chamado para servir de uma maneira mais profunda. Significa carregar uma responsabilidade espiritual maior.
Significa permitir que Deus molde sua vida de forma que outras pessoas possam encontrar direção, esperança e reconciliação através daquilo que Ele faz em você. Ao longo das Escrituras, vemos que aqueles que foram escolhidos por Deus raramente viveram vidas confortáveis ou centradas em si mesmos. Pelo contrário, muitas vezes enfrentaram desafios que exigiram fé, humildade e perseverança. Moisés foi escolhido, mas precisou enfrentar desertos. Jeremias foi escolhido, mas carregou um peso espiritual profundo. Davi foi escolhido, mas passou anos sendo preparado antes de assumir qualquer posição de liderança. Isso revela algo muito importante. O chamado de Deus não começa com posição ou reconhecimento. Ele começa com transformação interior. Deus trabalha primeiro no coração da pessoa. Ele remove orgulho. Ele fortalece caráter. Ele desenvolve compaixão. Ele ensina dependência. Porque alguém que será usado por Deus precisa aprender a confiar nele antes de qualquer outra coisa. Talvez você esteja ouvindo tudo isso agora e percebendo que alguns desses sinais fizeram parte da sua própria história. Talvez você tenha se sentido deslocado em certos momentos da vida. Talvez tenha percebido sensibilidade espiritual que não conseguia explicar. Talvez tenha atravessado períodos em que pessoas ou ambientes desapareceram da sua vida de forma inesperada. Talvez exista dentro de você esse sentimento persistente de que Deus está preparando algo que ainda não foi totalmente revelado. Se isso está acontecendo com você, a pergunta mais importante não é por que eu sou diferente. A pergunta mais importante é o que Deus quer fazer através da minha vida. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não escolhe para isolamento permanente. Ele escolhe para propósito. Ele escolhe para que aquela vida se torne uma ponte entre o coração humano e a esperança que vem dele. E muitas vezes o início desse processo parece silencioso, quase invisível. Não há aplausos, não há reconhecimento público. Existe apenas um coração que começa a buscar a Deus com mais profundidade, que começa a ouvir com mais atenção, que começa a permitir que Deus molde cada parte da sua vida. Esse é o verdadeiro começo de qualquer chamado espiritual. Não é sobre visões grandiosas, não é sobre reconhecimento, é sobre intimidade com Deus. E quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais começa a entender aquilo que antes parecia confuso. Caminhos começam a se abrir, direções começam a se tornar claras, propósitos começam a se revelar. Mas tudo começa com algo muito simples, um coração disposto a responder quando Deus chama. Talvez hoje seja exatamente esse momento para você. Não um momento de respostas completas, mas um momento de consciência. Um momento de reconhecer que, se Deus está despertando algo dentro de você, a resposta mais importante não é tentar entender tudo imediatamente. A resposta mais importante é se aproximar mais de Deus. Buscar, ouvir, permitir que Ele continue moldando sua vida. Porque quando alguém decide caminhar dessa forma, algo extraordinário começa a acontecer. Aquilo que antes parecia estranho ou confuso começa a fazer sentido. Aquilo que parecia isolamento começa a revelar propósito. Aquilo que parecia apenas sensibilidade começa a se tornar direção. Porque quando alguém decide responder ao chamado de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes, Deus começa a revelar o caminho passo a passo. E muitas vezes aquilo que parecia apenas sinais estranhos, na verdade, eram apenas o começo de algo muito maior.